Acho que podemos começar, hein? Para quem já tem um Tá, grupo bom aí para a gente já interagir. Então, em tá respeito a bom. todos, vamos já. Mais um entrando aqui, Marcos Vibe, né? Deixa ele só entrar e a gente já começa. É sempre assim, José, que a gente fala, vamos começar, e daqui a pouco começa a entrar mais gente, a gente espera um pouquinho, fica Legal. nessa Eu, expectativa. eu, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Panorama Farmacêutico, ao Leandro, a Ana Cláudia, ao Paulo Piratininga, que estão abrindo esse espaço para a Riedel, para a gente ter esse contato com as farmácias, viu? Muito obrigado. É muito importante essa abertura que vocês estão dando às indústrias para poder falar diretamente com o mercado. Eu queria fazer um disclaimer antes de começar a falar. Esse material ele foi desenvolvido com base na análise técnica da reforma tributária, tá? Especialmente na emenda constitucional número 132, na Lei Complementar 214 de 2025 e na nova Lei Complementar de 227 de 2026. Os seus impactos operacionais com o Split Payment e o Programa Nacional de Conformidade Tributária trarão ao varejo farmacêutico. O meu objetivo é oferecer uma visão estratégica e prática para que as farmácias, tanto do Simples Nacional quanto do regime de lucro real, se antecipem aos riscos fiscais e se preparem para um novo ambiente de fiscalização digital. Entretanto, cada empresa possui particularidades contábeis, operacionais e estaduais que devem ser analisadas individualmente. Por isso, eu recomendo que o empresário consulte seu contador de confiança para uma avaliação técnica específica do seu CNPJ. Solicite formalmente esclarecimentos adicionais junto à Secretaria da Fazenda do seu estado. Utilize esse material como base estratégica para a tomada de decisão e não como um substituto de parecer contábil ou jurídico. A automação Riedel atua como ferramenta de blindagem operacional e fiscal, mas a estratégia tributária deve sempre estar alinhada com a assessoria contábil da sua farmácia, tá? Então, uma vez que eu coloquei esse disclaimer, eu gostaria de iniciar falando da apresentação, tá? Eu posso compartilhar a Giuseppe, pode apresentação? compartilhar. Enquanto isso, eu já, né, vou reforçar aqui a mensagem, agradecendo a todos pela presença. Mais gente ao longo desse período deve entrar, a gente sempre, né, vive essa expectativa, mas isso significa que os nossos webinários, os nossos treinamentos semanais estão funcionando e é o que eu chamo de quartas de conhecimento. Então, a gente vai ter uma apresentação muito bacana agora do Giuseppe Piccoli. Ele tem uma especialização, né, em tecnologia, automação, é um dos nossos especialistas. Ele é engenheiro, especialista em varejo e automação para farmácias, lidera a Ponte Futuro e ele é responsável pela entrada do robô de dispensação de medicamentos Riddle Easy Phases no Brasil. Tem muita experiência em projetos de tecnologia para ajudar vocês, né, gestores, a tornar o dia a dia muito mais dinâmico e funcional. E ele vai trazer hoje dicas importantes relacionadas à reforma tributária, né? Vocês têm que se atentar para a reforma tributária não só pelo aspecto contábil, mas também pelo ponto de vista da tecnologia. Ele vai trazer elementos importantes que muitas vezes passam despercebidos aos olhos, né, de quem lidera as farmácias brasileiras, mas são estratégias fundamentais para que vocês evitem multas, perdas e não incorram em riscos para a operação, tá bom? Quero mais uma vez agradecer. Eu vou lançar aqui no chat o link da sessão dos especialistas, né? Continuem acompanhando a sessão. Semanalmente nós trazemos esse webinar para vocês, mas também a gente propõe uma série de ativações, né? Videocasts, matérias especiais, artigos com especialistas nas mais diferentes áreas de conhecimento da farmácia e áreas que atingem diretamente o dia a dia de vocês, tá? Então, estou deixando o link aqui. Lembrando que o Giuseppe vai fazer a apresentação e, na sequência, a gente vai abrir espaço para perguntas e respostas. Obviamente, vocês podem alimentando o chat com suas dúvidas, com suas perguntas. A gente vai aguardar o final, porque muitas vezes aquela resposta pode aparecer em dado momento da apresentação. Mas é importante vocês alimentarem o chat e a gente vai manter essa interação bacana aí com o Giuseppe. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado ao Nicolas, do nosso time digital, que está, né, sem ele essa operação do webinar não anda. E obrigado ao Giuseppe por emprestar esse tempo e o conhecimento dele a todos vocês.
Giuseppe, obrigado mais uma vez, a palavra é sua. Obrigado, Leandro. Obrigado pela presença de todos nessa noite. Na minha apresentação aqui, eu vou falar sobre tecnologia. A primeira parte é uma parte bem reduzida. Eu vou falar sobre a tecnologia da Riedel, né, para quem não conhece, e como ela é a ferramenta, é uma das ferramentas que vai estar contribuindo para os desafios da impostos pela reforma tributária. A reforma tributária no Brasil, ela está impondo uma modificação extraordinária, né? A chegada do IVA, no caso do Brasil, o IVA dual, né? Ela é uma, ela não é uma criação brasileira, ela é uma cópia de muitos modelos fiscais tributários que já acontecem na Europa. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, do split payment, o split payment já existe na Europa há vários anos, né? Na Itália, que é a sede da Riedel, o split payment já utiliza, e a Riedel já tem a solução para o split payment, né? Ajudando tanto as farmácias quanto os distribuidores. Então, vamos seguir em frente. Aqui, ó. Um minutinho só. Estou fazendo girar aqui. Aqui. Então, qual é o propósito da tecnologia, né? A tecnologia, ela tem um propósito de melhorar a produtividade da sua farmácia, fazer mais com menos recursos, oferecer uma maior autonomia para o dono ou para o gestor da farmácia, ter uma menor dependência das pessoas para fazer as suas tarefas, ter mais controles em tempo real e ser a melhor tecnologia para os desafios do split payment, né? Peraí, aqui, deixa eu só. A apresentação está, por alguma razão, está pulando muitos slides aqui. Deixa eu só corrigir. Peraí. Está com delay, então ela está dando uma. Aqui. Ó. Então, aqui é a solução de automação, a gente vendo ela externamente, né? Então, o que é a solução de automação? Esses grandes armários aonde os medicamentos ficam dentro, isso impossibilitando o acesso de funcionários, né? Uma vez que o medicamento entra dentro do estoque, não tem mais acesso de pessoas. Ele é dividido essencialmente aqui pelas saídas dos medicamentos, que ficam na parte de dispensação. A parte aqui é onde tem o abastecimento dos medicamentos e o computador que controla toda a solução de automação, né? Então, essa é a vista externa. Aqui eu vou passar. Opa, por que que ele está. Um minutinho só. Tá tendo esse pequeno delay. Mas a gente, um pouquinho de paciência, corrige. Vídeo, aonde mostra a solução internamente. Para quem não conhece, né, é importante ver uma solução de automação funcionando. Aqui é uma farmácia, né? E nós temos aqui a automação, o sistema de automação, o robô internamente, com as prateleiras onde ficam os medicamentos, né? O robô da rede é um robô Wi-Fi. Você tem duas formas de carregar o estoque, né? Uma forma totalmente automatizada, aonde a gente tem um robô que vai fazer a identificação da caixinha, né? Vai fazer a leitura do, do código EAN, do lote e da data de validade. Com essas informações, vem um outro robô que vai pegar e vai fazer o endereçamento e a colocação nas prateleiras do estoque, né? Então, essa é a forma automatizada de carregar o estoque. A outra forma da gente carregar é a forma manual, que é a mais usual, né? Chega o medicamento na farmácia pelo distribuidor, a gente dá lançamento da nota fiscal e do XML,
Aí o seu funcionário vai pegar as caixinhas de medicamento antes de entrar no estoque, vai fazer a leitura do código de barras, né, e do lote e da data de validade. Com essas informações, né, o medicamento entra dentro do estoque e vai ser armazenado, ó, de uma forma bastante simples. Faz a leitura do código de barras, do lote e da data de validade. Olha, essas informações elas são muito importantes no tema da reforma tributária. Com isso, o medicamento entra dentro do robô e o robô vai fazer o endereçamento e o armazenamento tudo de forma automatizada. Estoque fechado, sem acesso a funcionários. Você também aqui, o carregamento, as comunicações são muito fáceis com o touch, como o smartphone. Você pode fazer também carregamentos múltiplos, ou seja, quando você tem um mesmo medicamento com lote, data de validade, você faz a identificação, faz a leitura do código de barras, o lote e a data de validade, identifica, coloca a quantidade de medicamentos e aí, de uma forma mais rápida ainda, ele tem o abastecimento do estoque. Depois, a solução ela é integrada ao RP da farmácia. Quando tem uma pré-venda, o robô tem a informação, ele captura os medicamentos do pedido e faz a dispensação. Tudo ocorre em menos de 10 segundos, tá? Para a farmácia, né? Então, é um controle absoluto do estoque, né? O robô da Riedel, ele é Wi-Fi, ele é o mais rápido do mercado, né? Ele consegue fazer uma quantidade de dispensação acima de 600 caixas por hora, né? Quando a farmácia é muito grande, a gente tem esses acessórios aqui, onde ajudam a fazer, ter outros níveis de dispensação. Opa, o, isso aqui. Então, os benefícios de uma forma bem resumida, né? Os benefícios da automação. O ambiente ele fica mais, se torna mais humanizado, porque o atendimento, as atividades operacionais são feitas pela automação. A gente tem uma eficiência operacional maior, automação dos processos e a gestão de medicamentos. A gente tem uma otimização do espaço físico, né? Os medicamentos ficam fechados como se fosse um cofre. A experiência do cliente é muito mais rápida, porque o atendimento é muito mais rápido, e nós temos processos de delivery seguros e automatizados. E aqui é um dos benefícios que eu quero chamar mais atenção, que é o tema do nosso webinar, né? Que os medicamentos, quando tem a automação, ele fica 100% rastreáveis. Então, como é que funciona? Quando o medicamento chega na sua farmácia, você dá o lançamento da nota fiscal no seu sistema, mais o XML. Antes de entrar no estoque, né? Como tem aqui a funcionária, o que ela vai estar fazendo? Está fazendo a leitura do código de barras, do lote e da data de validade. E aí ela vai conciliar com o seu XML. Se o XML for diferente das informações da caixinha de medicamento, ele já indica. E aí caberá à farmácia fazer duas ações, né? Ou faz a devolução para, para o distribuidor, ou solicita uma carta de correção. Então, a automação ela é capaz de identificar erros do XML em relação ao físico. Isso hoje, ela é muito importante, principalmente para os medicamentos controlados. Mas como a gente vai ver um pouquinho mais para frente,
A reforma tributária vai exigir que todos, vou repetir, todos os medicamentos tenham a informação no seu estoque do EAN, do lote, da data de validade, e eles sejam conciliados com a nota fiscal de entrada. Quando a farmácia faz a venda também, com a solução de automação, a gente consegue fazer a dispensação do medicamento, né, através do processo que ele retira o medicamento primeiro pela data de validade, e ele vai conciliar com a nota fiscal de saída ao consumidor. Ele consegue vincular aquele medicamento à nota fiscal de entrada e consegue vincular a nota fiscal de saída, informando o lote e data de validade, né? Então, essa é uma das ferramentas mais importantes em relação à reforma tributária. Se a farmácia, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, não conseguir capturar o lote, a data de validade, e não for os documentos fiscais iguais da caixa de medicamento, a gente vai ter problema em relação aos créditos que a farmácia tem o direito de ter, tá? O próximo slide, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a reforma tributária. E eu coloquei um trecho da entrevista do ministro, ou ex-ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. De teste do sistema operacional, é o maior sistema operacional do mundo, é 150 vezes o tamanho do PIX. Pra vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. É a reforma tributária mais digital da história do planeta, não tem nada parecido com a reforma tributária brasileira. Não é só a introdução do IVA, que já seria um salto de qualidade enorme. Mas não é só isso que está em pauta. O que está em pauta é transparência, é formalização, é uma série de efeitos subsidiários que vão agregar valor para o sistema tributário. O sistema tributário brasileiro. Então, o que o ministro, nessa entrevista, ele concede e fala, né? Peraí. O que ele concede e fala? Ele fala o seguinte, que nós estamos em um período de testes. Então, o governo definiu o ano de 2026 para a gente testar. Então, é um momento que todos os proprietários de farmácia têm que conversar com os seus agentes de TI, com seus contadores e achar os caminhos. Temos que testar. É o ano do teste, né? Eu tenho conversado com diversos donos de farmácias e muitos deles acreditam que em 2027 não vai começar a reforma tributária. O ministro aqui está informando que 2027, 1º de janeiro de 2027, vai começar definitivamente, né? A outra informação que ele fala o seguinte, né? Que o sistema operacional ele é 15 vezes o tamanho do Pix. Se a gente entende que o Pix é uma ferramenta, é um sistema que funciona muito bem, tenho certeza que o sistema que está por trás da reforma tributária também vai funcionar. Então, ele já tem uma declaração, uma afirmação que o tamanho do sistema operacional é 150 vezes o tamanho do Pix. Depois, ele coloca nessa entrevista, ele coloca que a pauta está na transparência e na formalização. É isso que vai mudar de uma forma radical. Então, o governo vai exigir, através da reforma tributária, de todo mundo, formalização e transparência. Então, o controle do estoque, ele é peça fundamental dentro da reforma tributária. Então, a gente vai ter que ter todas as informações da origem daquele produto que a gente comprou, o vínculo que ele está em relação àquela nota fiscal de aquisição, ou seja, as informações que estão na caixinha de medicamentos. Quando nós vamos fazer a venda, a gente vai ter que informar também o EAN, o lote, a data de validade, e aí a gente vai construir a rastreabilidade de todo o processo. Quando a gente tem a rastreabilidade, tudo se torna automatizado. Então, vamos chegar lá. Então, o que é o cronograma regulatório e a contagem regressiva?
Em 2025 foi publicado a Lei Complementar 214, que estabelece o split payment e os requisitos da rastreabilidade. Eu sugiro até que todos que estão aqui presentes entrem na internet e baixem essa lei. Ela está disponível para todo mundo. Baixem, vocês leem, vocês veem o que está escrito. Agora, em janeiro de 2026, foi aprovada uma nova lei, que é a 227 de 2026, que é os detalhes sobre a reforma tributária. Então, já tem uma construção um pouco mais completa, né, para não dizer total, né? E no dia 1º de janeiro de 2027, ou seja, daqui a 8 meses e 5 dias, a rastreabilidade ela terá que ser obrigatória. E aí entra em vigor a exigência da construção da trilha fiscal, né? E o que é essa trilha fiscal que pouca gente fala e que será obrigação de todas as farmácias no Brasil, todas as farmácias, desde a farmácia do Simples, o regime de Simples, do lucro presumido e do lucro real. Todas vão precisar fazer isso que está aqui nessa tela. Então, qual que é? Primeiro, quando você recebe a mercadoria do distribuidor, ela já vem com XML. Você vai ter que lançar a nota fiscal. A nota fiscal vai ter que ser de uma empresa idônea, que ela vai ter que estar em dia com os seus impostos para que você possa se aproveitar do crédito dos impostos. Então, a escolha do distribuidor idôneo é muito importante. Com as informações que chegam na nota fiscal, você vai ter que conferir o XML com cada informação de cada caixinha, né? E vai ter que lançar no seu sistema. Se você não lançar no seu sistema as informações do lote, da data de validade, o governo não tem como rastrear essas informações. E o grande prejudicado é você. Você vai ver um pouquinho mais para frente. Então, o estoque físico ele tem que estar conciliado com a nota fiscal de entrada. Depois que esse estoque físico ele pertence à sua empresa, né? Você vai ter que passar todos os meses o SPED fiscal informando, né, as notas fiscais de entrada, as notas fiscais de saída, o saldo que ficou, e esse saldo que ficou, cada medicamento, você vai ter que informar para o fisco a dipirona, o código de barras da dipirona, o lote da dipirona e a data de validade de cada caixinha de dipirona que você tem no estoque. Porque ele vai começar a utilizar o sistema dele para consolidar se as informações são verdadeiras. Se você não tem um lote de dipirona sem nota fiscal, ou que você comprou sem nota fiscal, ou que você adquiriu de uma forma que não comunicou. E isso, quando acontecer, ele vai reter os créditos de impostos seus. E aí, quando fizer a venda da nota do produto, você vai ter que formar nota fiscal. Em cada nota fiscal vai ter que ter o lote e a data de validade também. Hoje não é necessário, mas com a reforma tributária, você vai ter que ter essa informação. E aí, o seu RP vai ter que dar baixa do saldo daquela nota fiscal de entrada que se refere àquele produto, tá? Depois, finalmente, você vai fazer a venda para o cliente, né? Quando você fizer a venda para o cliente, o governo já vai reter a parte dele, que é o do split payment. Ou seja, eu vendi um exemplo, R$ 100 de um medicamento, o governo já vai tirar a parte dele, que, por exemplo, são R$ 20, e você vai ficar com 80. E aí, você tem que fazer a pergunta para o seu contador, para o seu gestor de sistemas, e como é que vai funcionar o crédito? O crédito também vai entrar de forma automatizada? A resposta é depende. Se você constrói essa trilha fiscal aqui, o crédito entra de forma automatizada. Mas se, por alguma razão, você vendeu um medicamento na sua farmácia e não lançou o lote ou não lançou a data de validade, o governo não tem como saber
qual que é a origem daquele medicamento e simplesmente ele vai glosar o seu crédito. E sem o crédito do medicamento, você vai ter sérios problemas com fluxo de caixa, porque você não vai ter esse dinheiro abatendo do seu imposto a pagar, né? Então, o que que acontece? O governo agora, ele tem o poder na mão, né? Porque ele retira o dinheiro na venda e se você não informar para ele toda a trilha fiscal, ele não libera o dinheiro para sua farmácia. Até o dia 31 de janeiro de 2025, a gente recebia a nota fiscal do distribuidor, pegava aquele valor da nota fiscal e já colocava como crédito na nossa contabilidade. Agora não. Agora você vai pagar o imposto na venda. E você, informando a trilha fiscal, você automaticamente vai ter direito ao crédito. Se você não tiver essa informação, o governo simplesmente não vai te pagar. Então, olha como mudou, vai estar mudando completamente a relação das empresas com o governo. Vai ficar muito mais difícil para quem não tiver organização. Então, quais que são os temores de cada dos donos de farmácia? Primeiro, o aperto no caixa, porque a gente já entendeu que quando o governo retira o imposto no ato da venda, está diminuindo o meu fluxo de caixa, meu capital de giro. E o outro temor é que o crédito não venha para a minha empresa. Então, sem a rastreabilidade completa, o crédito da nota fiscal de compra, ele poderá ser glosado pelo fisco. E isso poderá causar para você, durante um período que você está vendendo a mercadoria, uns danos financeiros muito grandes, né? Então, qual que é a jornada do crédito tributário do direito ao usável, né? Porque a gente tem que dividir essa parte, e é uma parte que vocês têm que se conscientizar, que é a seguinte: quando você compra a mercadoria do distribuidor e lança no seu sistema, esse crédito, ele fica um direito seu. Mas você só vai poder usar esse crédito se você fizer toda a construção da trilha fiscal, informando o EAN, o lote e a data de validade, associada a uma nota fiscal de entrada. Quando faz a venda, vai ter que informar o EAN, o lote e a data de validade, associada a uma nota de venda que está associada a um split payment. Então, nós temos 8 meses para se preparar para que a gente tenha isso de uma forma segura, para que a gente não tenha problema em relação aos créditos. E de uma forma bastante transparente, né? O que que o RP, hoje, o seu sistema resolve? Ele resolve os lançamentos de uma forma automática da nota fiscal de entrada e do XML, da nota fiscal de saída, da conciliação de pagamento com as notas fiscais e os relatórios fiscais e contábeis. Onde o RP hoje, ele não atende, né? Ele não captura o lote e a validade de uma forma automatizada, não tem tecnologia, você vai precisar ou transportar o XML para o sistema, mas aí você tem que acreditar que está certo. Eu tenho visitado inúmeras farmácias pelo Brasil inteiro e afirmo que ninguém está satisfeito e todo mundo diz para mim que o XML não bate com as informações da caixa. As exceções são nos medicamentos controlados, mas no resto não bate. Então, o RP também não vincula fisicamente cada medicamento à nota fiscal, não tem rastreio específico de material de medicamento vendido e não garante que o primeiro medicamento com a data de validade a vencer é o primeiro a sair de forma automatizada, né? Então, a conclusão é: o ERP é essencial para a gestão financeira e fiscal, mas sozinho não atende à exigência de rastreabilidade unitária do governo.
Então, o que que faz a automação da Riedel? A automação da Riedel tem exatamente aquela tecnologia que eu, no começo da apresentação, estava dizendo para vocês. Eu recebo os medicamentos, eu lanço no meu sistema a nota fiscal, lanço o XML, e todo medicamento eu faço uma captura, eu faço uma fotografia, onde eu tiro a foto do código de barras, do lote de validade e da data de vencimento. Aí eu tenho um registro, caso o fisco glose o meu crédito, eu tenho um registro aonde eu posso demonstrar para ele que o crédito que foi glosado está errado e eu posso requerer ele de volta. Se você não tem essa tecnologia, é muito difícil você provar para o fisco que você tem um rastreamento completo do processo que o governo vai exigir, né? Então, qual que é o fluxo completo da venda com rastreabilidade? O RP requisita o item, então o sistema identifica o medicamento vendido, solicita a solução de automação. A solução de automação, através do seu algoritmo, ele escolhe primeiro o medicamento que está mais próximo do vencimento, então é o primeiro a sair. Ele associa a nota fiscal de entrada, porque ele fez isso quando entrou, e associa a nota fiscal de saída. Com isso, o RP concilia o pagamento e concilia o medicamento que foi vendido. Com isso, de forma automatizada, você vai ter o seu crédito liberado pelo governo. Pessoal, o crédito vai ser liberado pelo governo. Ele que vai liberar o crédito para você. Se você não apresentar a documentação exigida da reforma tributária, você vai vender, o seu cliente vai pagar a mercadoria, o sistema financeiro vai retirar o imposto e ele não vai repassar o crédito. Isso é muito importante, muito sério, porque se o crédito não vier, vocês vão ter grandes problemas financeiros. Aí eu faço uma comparação antes e depois com a transformação operacional. Quando a gente tem um processo manual, a gente tem a conferência manual do lote e a validade, as planilhas paralelas ao RP, possíveis erros de digitação frequente, né? O picking sem critério de data, de validade, impossibilidade de rastreio unitário, risco alto de glosa de créditos. Quando a gente coloca o sistema de automação, a captura automática via OCR, que é aquela tecnologia que a moça coloca lá para fazer o registro do código de barras, data e lote vinculado às notas fiscais, tanto de saída quanto de entrada. Os dados são sincronizados em tempo real, zero de erros de rastreabilidade, a trilha completa para o fisco, proteção total para os seus créditos, né? Então, qual que é o... E aí eu separei um pouquinho qual que é o fluxo para as farmácias do Simples Nacional e para do lucro real, né? Como é que o split, que vai funcionar tanto para a farmácia do Simples e vai funcionar também para a farmácia do lucro real? Então, na farmácia do Simples, ele vai estimar qual é o percentual que hoje você paga de impostos sobre o faturamento. Então, quando a farmácia fizer a venda no balcão, o cliente vai pagar pelo Pix, pelo cartão de débito ou cartão de crédito, automaticamente o governo vai tirar aquela parte do imposto, porque no Simples Nacional a farmácia paga pelo faturamento, então já é direto a retirada do dinheiro. Mas ela não tem o crédito, né? Então, como é que funciona, né? O que que ela vai associar? Então, ela vai pegar a informação, que é a declaração de informações econômicas e fiscais da empresa, que ela manda uma vez por ano, ela vai relacionar essas informações do estoque com aquilo que a farmácia comprou, vendeu, faturou, e ela vai chegar a uma conclusão. Ela vai cruzar o split payment com o DEFIS, cruza as informações e vê o saldo final do estoque. Vai bater o EAN, lote, data de validade. Se não bater, qual que vai ser o resultado? Ela vai estimar
qual foi o faturamento da farmácia, e se o faturamento tiver acima do previsto, que são os 4.800.000, ela automaticamente vai ser retirada do Simples Nacional, tá? Isso vai ser formalizado. Se a farmácia não informar no seu estoque de entrada e de saída o lote e a data de validade, vai incorrer em severas penalidades que estão exemplificadas na própria legislação. Para as farmácias do lucro real, o split payment tem um outro propósito, né? Qual que é o propósito do split payment do lucro real? Então, em relação aos créditos. Então, o cliente vem, ele compra o medicamento, ele paga os R$ 100. Naquele momento dos R$ 100 que é pago, é retirado o dinheiro do imposto e a farmácia tem que formar a trilha fiscal. Informando a trilha fiscal, automaticamente o crédito é liberado para a farmácia, né? Se a farmácia não informar a trilha fiscal daquele medicamento não dá suporte, né? O governo não vai liberar o crédito. Essa semana eu estive visitando uma farmácia e ela estava mostrando para mim que ela faz as correções porque o XML não bate com as informações da caixa, né? Então de forma manual ela dá entrada na data de validade correta e no lote correto. Quando ela faz isso, ela simplesmente ela está avisando para o governo, olha, eu estou dando a informação correta, aquela informação que veio no XML está errada. Mas quando ela faz isso, o que que ela está colocando? Ela está dando uma informação que ela não tem base fiscal. Se não faz a carta de correção, ou a carta de correção não chega antes, né, do que ela vende o medicamento, ela estará vendendo o medicamento sem nota fiscal. E isso é um problema bastante grande para a farmácia, né? Então, eu coloquei agora aqui os problemas. E quais são as soluções que cada farmácia tem que tomar em relação à sua gestão, né? Então, primeiro, são três caminhos que a farmácia tem que tomar para não ter os problemas com o Simples Nacional e não ter os problemas em relação ao lucro real. Primeiro chegou a mercadoria, nota fiscal, XML, eu faço a importação direta no meu sistema, eu confio no meu distribuidor, e o distribuidor, eu acredito que aquelas informações batem com a caixa, então eu não tenho muito problema, bastante fácil de fazer. Mas hoje, no Brasil, os distribuidores não possuem tecnologia para capturar lote e data de validade de forma automatizada. Então, esta decisão ela não é recomendável. Hoje, eles fazem de forma manual para medicamentos de uso controlado, mas aqueles medicamentos que não são de uso controlado, eles não fazem isso. Tá? A segunda é vocês montarem uma equipe dentro da farmácia, aonde toda nota fiscal que chegar com XML, vocês conferirem todas as caixas. Se aquelas caixas que não são diferentes do XML, vocês fazerem a carta de correção ou fazer a devolução para o seu distribuidor. Não aceitem medicamentos diferentes, as informações diferentes do XML. Caso vocês aceitem, vocês vão ter problema em relação aos seus créditos. E isso vai causar um problema financeiro enorme para as suas farmácias. Então, só que quando a gente faz de forma manual, a gente está aumentando nossos custos e está também sujeito a erros. Então, qual é um erro tolerável pela sua farmácia? 2%, 3%, 5%? Então, quando a gente fala assim, eu sou capaz de tolerar um erro de 5%. Então, vamos dizer que a minha farmácia ela faça 4 milhões de faturamento por ano, né? 5% são R$ 200.000, né? Será que você está disposto a tolerar 5% de erro?
né, de não ter o crédito por causa que você optou por uma operação manual, é uma decisão sua, né? Ou você investe em tecnologia, né, que é o caminho que eu acho que o mercado, aos poucos, vai estar tomando, né? Ou seja, eu liberar meus funcionários para fazer aquilo que eles sabem fazer melhor, que é vender, eu ter um sistema, um RP robusto, confiável, juntamente com uma tecnologia de automação robótica com OCR. Essa é a forma, ou a melhor forma, que as farmácias na Europa decidiram para estar enfrentando esses desafios da reforma tributária que eles também passaram, né? Então, essa é a nossa visão. Então, o que que fica aqui? Então, vamos lá. Então, você tem duas opções para os próximos 12 meses, né? Uma é observar o mercado ou você ser aquele que vai ditar as regras do mercado. É você que tem que se posicionar, né? Quando a gente observa o mercado, a gente continua perdendo por erro humano, a gente sofre com rotatividade, estoque manual, vê os concorrentes automatizando antes, e apostar em mais vendas sem controle. Quando a gente dita as regras do mercado, a gente elimina perdas invisíveis, controla o estoque com precisão cirúrgica, ser a referência no meu mercado, escalar com segurança, reputação e ROI. Aqui segue o meu contato, né? Para quem se interessar em querer conhecer um pouco melhor sobre automação e enfrentar esses problemas da reforma tributária. Eu tenho uma visão. Hoje eu estava compartilhando com o diretor de uma grande distribuidora de medicamentos, tá? Que provavelmente todo mundo conhece, né? E ele me disse: o que que você acha da reforma tributária? Eu falo assim: para nós que estamos no meio dessa confusão toda, péssimo. Mas para o Brasil, para o futuro, vai ser ótimo, porque vai impor para todo mundo ser mais organizado, funcionar de uma forma muito mais efetiva, funcionar com seus estoques de uma forma controlada, você evitar medicamentos que sejam roubados, entrarem dentro do mercado, você ter uma gestão muito mais transparente, muito mais uma formalização dos processos, como o próprio ministro disse, né? A transparência é sempre algo muito positivo para a sociedade. Então, eu vejo com bons olhos a reforma tributária. Agora, o que eu quero alertar, porque é realmente um alerta, faltam apenas 8 meses para começar a, a reforma tributária a valer. O que vai acontecer dia 1º de janeiro? Nós vamos ter dois tipos de impostos. Um se chama IBS e outro CBS. O IBS é o ICMS e o ISS. E o CBS é o PIS e a COFINS. O CBS, a partir de 1º de janeiro, ele entra integralmente. O IBS, que é o ICMS e ISS, vai entrar parcelado, vai entrar de uma forma a cada ano 10%. Então, e se estima que o CBS vai ser em torno de 9,8%. Então, 9,8% sobre o meu faturamento, se eu não entregar a trilha fiscal, esse dinheiro vai sumir do meu negócio. E depois eu não tenho com quem reclamar, porque o governo está dizendo, você tem um ano para se organizar. Depois de janeiro, você tem que estar pronto. Então, qual é o posicionamento que você vai tomar como empresário, né? Eu chamaria meu contador, chamaria a minha empresa de TI, falo, amigos, como é que vamos fazer para resolver esses temas da construção e entregar para o governo aquilo que ele precisa? Que eu não quero perder dinheiro com processos mal desenhados dentro da minha empresa, né? Como é que vamos fazer isso? Então, esse é o meu convite para vocês nessa noite, né? Falar um pouquinho sobre a reforma tributária e como a gente pode, de alguma forma,
se defender em relação a ela, tá? E aí, o meu convite, vamos juntos, estamos nessa jornada, né, dentro do mercado, querendo o melhor para todos. Então, Leandro, abro esse momento aí para a gente tirar dúvidas, falar sobre a reforma tributária, sobre tecnologia. E eu sou muito curioso para saber dos donos de farmácia, como é que eles estão, a que nível que eles estão de preparação, né? Hoje, o que que eles já fizeram, né? Para a gente poder, juntos, porque todo mundo que está aqui nessa noite quer ter um pouquinho, escutar a experiência de uma farmácia, tal. O que que você já fez em relação a esses controles que serão obrigatórios, né? Como é que você está se preparando em relação a isso? Você está contratando mais pessoas? Você tem um sistema paralelo de controle? A minha empresa de TI entregou algo que agora a gente não conhece. É muito oportuno essa noite, essa troca de informações, porque eu vejo, viajando pelo Brasil, é, é uma grande, digamos assim, as pessoas estão pensando que a reforma tributária vai ser 8 anos, daqui a 8 anos a gente vê, não, ela começa em janeiro de 2027, entendeu? Interessante mesmo. Acho que vamos estimular o pessoal a se manifestar e dar sua opinião, mas óbvio, né? A interação não acaba aqui, né? Isso aqui importa. Mas interessante, Giuseppe, para começar, acho que é legal a gente falar, transmitir a todos o comentário do Ulisses aqui no chat. Ele comenta que diariamente captamos no NF notas fiscais de milhares de farmácias pelo Brasil, notas Uhum, eletrônicas. Percebemos que ainda há fornecedores que erram o JETIN, o EAN, o NSM, o CEST dos produtos, e é uma realidade que impacta toda a gestão, né? Então, acho que é um comentário interessante para a gente ilustrar o que é preciso realmente fazer para que a farmácia se empodere por meio da tecnologia e da automação. Mas queria te perguntar uma coisa, Giuseppe, considerando a premência aí da reforma tributária, e ao mesmo tempo a gente sabe das limitações de investimento e de processos, né, da farmácia independente. Mas você tem um primeiro passo, porque a gente sabe que a automação ela tem camadas de valor, né, necessárias para que isso. ela seja implementada de forma mais efetiva e bem-sucedida. Mas Uhum. considerando a reforma tributária que está aí, né, para qual, né, a gente não pode escapar, da qual a gente não pode escapar. Qual é o primeiro passo? O que que você aconselharia esse gestor de farmácia que está angustiado, sabendo que é necessário investir em mais tecnologia, mas sem saber por onde começar? Então, Leandro, é o seguinte, né? O primeiro passo é para que uma farmácia, um gestor decida em fazer automação, né? Ele entender quais são as dores deles do dia a dia, né? A gente tem percebido que hoje está muito difícil reter funcionários, a gente tem um controle efetivo do estoque, alguns deles têm muitos problemas em relação à padronização de processos, espaço físico dentro da loja, né? As atividades de delivery têm crescido de forma muito rápida, exponencial, e esse controle é um controle difícil de fazer manualmente, né? Porque você tem a operação de salão de vendas e a operação de delivery, né? Então, até o ano passado, quem tem problemas relacionados à operação, é o primeiro passo para você falar assim, agora eu quero começar a automatizar, mudar o cenário da minha farmácia. Mas, com a reforma tributária, que é um tema urgente e que vai afetar o capital direto da farmácia, é resolver o problema da reforma tributária. Se você continuar com o estoque sem as informações das notas fiscais de entrada correta, tem um tema que eu não me aprofundei muito, é em relação às informações acessórias obrigatórias que são o SPED. Até hoje, até hoje não, até janeiro, até dezembro do ano passado, a obrigação era mandar o estoque, né? Quanto eu tenho de estoque? Quantas caixinhas eu tenho?
qual é a quantidade que eu comprei, os valores, assim em diante. Hoje, a partir do 1º de janeiro, o governo vai querer que a farmácia mande mensalmente o SPED com as informações de cada caixinha, com lote e data de validade. É muito complexo fazer de forma manual e acontece isso de uma forma, e os erros acontecem de uma forma muito fácil de acontecer. Então, vamos só dar um exemplo, né? Imagina que eu recebi um lote de pirona, né? Recebi o lote A, mas no XML é um lote B, né? O que que acontece se eu vender o lote A na minha farmácia? Eu vou estar vendendo uma mercadoria sem nota fiscal, porque o XML é lote B, mas o físico é lote A. E isso vai causar um problema tributário, e hoje o problema tributário ele chega a ser penal para o dono da farmácia. Então, automatizar hoje, ela é quase que o que eu tenho escutado muito, é uma necessidade. A Riedel, como o próprio nome, a gente vende essa mensagem para o mercado, nós queremos democratizar o acesso da automação para as farmácias. Então, hoje, você adquirir uma solução de automação, nós temos planos de pagamentos a longuíssimos prazos e até fazemos até locação da solução de automação para as farmácias. Então, isso permite que farmácias independentes possam ter um robô, né? Porque a gente tem diversos tamanhos de robô, né? Começa com a partir de um armazenamento de 4.000 caixinhas, que já atende muitas farmácias do mercado, né? Com exefases, até 18.000 unidades, né? Que é uma farmácia que tem um bom faturamento. E o aluguel é um preço muito acessível, é, que permite que a farmácia tenha a automação. E quando a farmácia tem automação, não é só o fato de ter automação e melhorar os seus processos, muda a cultura também do dia a dia. O próprio funcionário, ele fica muito mais atento, né? É como quando a gente hoje, o computador já é uma coisa normal, mas era quando você entrava dentro daquelas empresas que tinha computador, aquelas empresas que não tinham, só tinham planilha, só tinha é, controles manuais, né? Até o conceito muda. Então, a automação, ela é algo quase que necessária. A reforma tributária, ela é imposta, está sendo imposta pelo governo. Ninguém gosta nada de imposto, mas ela vai fazer com que o empresário brasileiro ele se obrigue a optar por mais controle. E aí você tem que fazer, você tem dois caminhos, ou você faz manual, ou você faz com tecnologia, né? Então você tem que internamente se posicionar, como é que eu quero fazer? Só que tem um questionamento aqui, né? Quando eu optar, por exemplo, pela tecnologia da Riedel, eu preciso optar pelo menos com 5 meses de antecedência, porque a automação é feita sobre encomenda, é feito para o tamanho da farmácia, o produto é produzido na Europa, então tem os processos de importação, aí tem que fazer a integração, treinamento e formação da equipe. A gente não consegue fazer em 2 dias. Eu até entendo que o ser humano, de uma forma geral, é aquele assim, ele pensa, 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 e quando ele decide, ele quer para amanhã, né? Só que nesse nosso caso, é impossível isso de realizar. Então, o relógio, e esse é um dos motivos da minha apresentação aqui, é dar um alerta. Pessoal, vocês que decidirem, querem fazer automação, vocês têm poucas semanas para decidirem realmente fazer, porque senão vai começar janeiro manual. E o manual, vocês são. Qual é a tolerância de vocês a erro? Se o teu funcionário errar, deixar de lançar ou lançar a informação errada no sistema, você vai punir como? Vamos imaginar uma farmácia que hoje faz
R$ 250 mil por mês de faturamento, uma farmácia independente, R$ 250 mil. Se ela lançar errado, a partir de janeiro, 9,8%, só para a gente facilitar a conta, 10% dos créditos ela não vai receber, porque o governo não vai liberar o CBS para ela, porque não tem as informações. São R$ 25 mil. Será que vai fazer falta? Com certeza. Então, vocês têm que se organizar, é agora. Esse é a meu convite. Por isso que, se possível, eu queria até ouvir de alguém que é dono de farmácia, o que está fazendo? Mesmo que ela fazendo, não estou fazendo nada, porque eu não sabia. É bacana a gente entender isso, porque é um dos motivos a mais até que esse canal que você, como Panorama Farmacêutico, está proporcionando ao mercado é muito interessante, entendeu? Tem alguém que se coloca aí para Voluntários, né? Sempre bom. voluntários para poder Mas comentar eu um lanço seu pouquinho? depoimento, e assim, obviamente, depois, depois eu vou pedir para o Giuseppe reforçar aí o contato dele para que vocês possam se conectar. Mas foi muito interessante esse ponto, Giuseppe, você falar da necessidade de uma mudança de pensamento, né, de mentalidade do gestor, né? Muito se fala sobre robotização, automação como algo, um ativo inacessível, né, e que é para a grande rede. Mas é o contrário, né, do que É o você falou, contrário. né? É o Porque contrário. os ganhos naturalmente são muito mais visíveis para o gestor da farmácia independente, para a loja que, né, vai ter claramente esse impacto na operação, né? Um impacto visual, né, também, ao mesmo tempo. Uhum. Mas queria que você falasse um pouquinho dos ganhos concretos, né? Até com base em experiências que você já vivenciou e ajudou a implementar, porque eu acho que é Sim, interessante sim. mostrar para o gestor, não estamos falando de, primeiro a gente está falando de uma obrigação legal, né, que a reforma tributária passa a impor de forma muito mais dura, né? É lei, né? Ela está ali e a fiscalização certamente, por meio da tecnologia, vai ser muito mais intensa, com resultados concretos ruins para quem não se adequar. E quais ganhos concretos efetivamente a gente pode ter em termos de ROI, produtividade, redução de erros, que são fatores chaves aí para as farmácias São, brasileiras? são, Fala um são. pouquinho para a gente sobre isso. Então, os ganhos, o primeiro ganho é com pessoas, né? Quando você tem automação, você cria já um ambiente mais humanizado e você consegue reter mais os funcionários, porque eles deixam de fazer tarefas operacionais para fazer aquilo que realmente eles foram contratados, que é atender clientes, né? E você aumenta a produtividade deles porque eles ficam mais tempo vendendo do que fazendo atividades operacionais. Depois, você tem uma redução muito forte de perda de medicamento por data de validade, porque você consegue controlar a data de validade em tempo real da sua farmácia. A outra é os desvios, né? Tem gente que sabe quanto é o desvio, tem gente que não sabe, né? Você com automação você consegue fazer o inventário a hora que você quiser do teu sistema, né? Na parte de produtividade dos funcionários, ela aumenta significativamente, né? Eu estou vendo que a preocupação sempre é o custo, né? É o custo, e eu falo assim, não, é o retorno. Hoje, é, praticamente todas as soluções de automação, os benefícios que ela traz, né, em termos de redução de custo, aumento de produtividade, diminuição de perda de medicamento por data de validade, melhoria dos processos de delivery, etc. O custo dele é muito menor em relação a esses benefícios, né? Então, a gente consegue ter um retorno. A máquina, normalmente, ela se paga em 1 ano e meio. Ela se paga. E hoje, a Riedel, ela tem um processo que chama Riedel Rent, que é rent, a palavra inglesa de alugar. Então, hoje, a gente tem um processo de locação. Então, que o dono da farmácia ela não precisa tirar do capital de giro da farmácia dela para poder comprar uma automação. Eu quero automação. A gente vai dimensionar de acordo com o tamanho do teu negócio.
porque a gente tem diversos tamanhos, porque a automação, para quem não sabe, ela nasce nas pequenas farmácias, né? Depois que as pequenas farmácias na Europa começaram a utilizar, aí as grandes redes foram lá e começaram a utilizar. Então, a gente tem automações pequenas, né, para até 4.000 caixinhas, e isso vai crescendo. Então, aquela que tem para 4.000 caixinhas são para farmácias que têm um faturamento de 250 mil reais, tá? Qual é o custo que as pessoas me perguntam? O custo gira em torno mais ou menos de 2,5% a 3% do teu faturamento, no custo de locação, tá? Então, ele varia de acordo com o teu negócio. Então, você acredita que a automação ela vai superar 2, 3% de benefícios para o teu negócio? Sim, então vale muito a pena. Vale muito a pena. É isso, né? Você imagina tantas atividades, você abrir a sua farmácia, você trabalhar com 2 funcionários, porque está tudo arrumado. Quanto que vale isso para você, né? Você ter a informação em tempo real do teu estoque, você não ter achismo, né? Você fechar o estoque como se fosse um cofre, não deixar ninguém entrando lá dentro. Só você que entra, você gestor, né? Ou seja, e aqui na América do Sul, né? Só para que a gente tenha uma referência aqui, tem um negócio que me incomoda muito, são esses números, né? A Argentina hoje tem aproximadamente 250 robôs já instalados. E o Brasil está em torno de 30 robôs instalados. Então, a gente tem um. O empresário brasileiro, ele está um pouco, digamos assim, atrasado com essa percepção de valor da automação, né? E ela é tão importante dentro desse processo, você vê que hoje no Brasil, o Brasil se transformou nessa grande potência agrícola quando ele automatizou o campo, né? Então está na hora da gente automatizar também a farmácia, então, automatizar as lojas, automatizar o varejo, proporcionar que vocês tenham uma qualidade de vida superior àquela que vocês têm hoje, né? Porque a automação faz praticamente elimina 80% dos problemas que você tem na farmácia. Isso tem algum valor para você? Você acha que tem? Então, automatize. Agora, a reforma tributária ela está acelerando isso. E eu conversando com os distribuidores, é a mesma coisa. A distribuição no Brasil, ela é praticamente os controles todos eles manuais. E você, dono de farmácia, amanhã você tem que pegar o seu distribuidor e falar assim, ó, chegou errado aqui o XML com o físico. Eu não vou aceitar mais, porque se eu aceitar o XML diferente do físico, no futuro, eu não vou conseguir ter o crédito. O governo não vai me dar crédito. Ou, se eu sou um simples nacional, o governo vai cruzar as informações, não vai bater, ele vai fazer uma estimativa e vai me tirar aqui do Simples Nacional, ou vai aumentar meus valores a pagar de impostos. E isso eu não posso permitir por um erro administrativo seu, né? Então, é esse aspecto da reforma tributária que é bacana, porque um fiscaliza o outro, né? E assim por diante. Seria um tema para a gente conversar bastante, né, sobre isso, né? Tem alguém que quer fazer uma observação a respeito? Eu gostei dessa informação do Ulisses, viu? Que controla muitas farmácias e que o XML não bate. É isso mesmo. Incongruência de dados, né? Eu acho que é a falta de um controle que pode passar também pelo manual, né? O lado humano, né? Que erra, né, gente? Né? Ninguém quer, né? Ninguém está falando em punir o erro, né? Mas pelo contrário, trazer estratégias e ferramentas que permitam que ele seja, né, reduzido, praticamente evitado, né? Exato, exato, exato. Eu acho que assim, até brinco, né? Assim, né, que o dinheiro perdido grita mais alto do que o dinheiro ganho, né? Então, Pô, eu acho que é o momento agora para que a farmácia entenda e que esse investimento é um investimento, né? Óbvio, né? as distribuidoras erram muito. Então, Então, mas aí a entender a aí, causa, né? Entender o que motiva, né? então, vamos lá. Olha que bacana essa afirmação. Então, é ali, é a raiz. Se eles erram muito, dão muito mais trabalho para a farmácia. Então, a farmácia, agora com essa conscientização,
que a gente está colocando no mercado, elas têm que exigir do distribuidor que não errem mais. Porque até ontem, vamos chamar assim, ontem, para a farmácia, o que que era importante? Era a quantidade e o EAN, né, o código de barras. A partir de amanhã, né, o lote e a data de validade será, será fundamental, essencial para o seu negócio. Você não pode ter erro. Eu não sei se vocês estão entendendo a gravidade do tema. Se você recebe fisicamente um produto, o XML é outro, ou seja, você recebeu um produto sem nota, você vai vender aquele produto, você está vendendo um produto sem nota. E o fiscal vai falar, meu caro, mas onde está a nota fiscal desse produto que você vendeu aqui? Porque não tem esse lote linkado aqui. Não, mas eu comprei do distribuidor, né, foi meu funcionário que não lançou, lançou errado, deixou a carta de correção, não sei onde foi parar, não lancei. Cara, isso é um problema que vocês não precisam desse problema. Então, vocês têm que tomar decisões antes, né? Não depois, quando começar dia 1º de janeiro de 2027, Esse é o né? verdadeiro custo, né? Isso, né? É Esse é o isso, verdadeiro custo, né, que a gente é isso, tem que né? encarar, né? E agora, óbvio que tem as barreiras culturais, a gente sabe, mas como funciona o preparo da equipe? É interessante, assim, você comentou sobre os processos, esses 5 meses, né, necessários para a implementação. Isso, Mas acho que você pode, né, acho que pode explicar para a nossa audiência um pouquinho mais sobre mais detalhe, como funciona essa mecânica, né, esse período. Ao longo sim. desse período, né, qual o treinamento, as Então, exigências de implementação, integração de sistemas, enfim. isso. A Rieder hoje, ela vende em mais de 50 países, né? Então, nós conseguimos integrar com qualquer sistema hoje pelo mundo, né? Somos grandes, temos muitos clientes na China, tem muitos clientes no Japão, ao contrário do que as pessoas pensam, que a China e o Japão são as grandes tecnologias robóticas, não, a grande tecnologia robótica está na Europa, farmacêutica, né? A gente tem muito cliente no Oriente Médio, onde agora está com aqueles problemas da guerra, né? Então, nossa base é muito forte na Europa. O treinamento, quando a gente faz a instalação de uma solução de automação, ela demora praticamente de 3 a 4 dias, e a formação de uma equipe a gente consegue fazer em 1 hora e meia. É muito simples de fazer, né? Todo o comando ali do robô é feito pelo computador, aquelas telas touch, né? E você pode estar controlando o teu estoque com a senha de administrador e login em qualquer lugar do planeta, saber o que está acontecendo na sua farmácia, né? Então, é um produto que é muito amigável em termos de tecnologia e de usar, né? Porque ele é sofisticado na hora de fazer, é que nem o telefone celular. O telefone celular é muito difícil de fazer, os telefones celulares. Os softwares são muito complexos, mas a usabilidade é muito fácil, né? Então, eu quero proteger a minha farmácia. Hoje, eu não. Com a chegada da reforma, antes da reforma tributária, Leandro, eu via uma necessidade muito grande da automação nas farmácias. Mas agora, com a chegada da reforma tributária, é quase que uma exigência. E aí, você vai colocar o robô quando? Aquela história, né? Da porta arrombada, eu ponho a fechadura. Põe antes. Não espere. Não deixe acontecer. Você perceber que teus créditos não estão entrando. Esse tema é muito relevante que eu estou levantando aqui. É o seguinte, está todo mundo sabendo, o split vai retirar o dinheiro na hora da venda. Mas faça uma pergunta para vocês mesmos. E o meu crédito? Como é que entra? O que que eu tenho que fazer? Como eu tenho que me comportar? Quais são as informações? Vai ser de forma automatizada ou não? Né? Porque o poder na reforma tributária do dinheiro agora está na mão do governo. Ele que diz que vai liberar ou não para você. E você que tem que provar isso. Por isso que um RP
de ótima qualidade, robusto, com uma tecnologia OCR de leitura do EAN, do código de barras, da data de validade, é fundamental nesse processo. Mas para o distribuidor também, viu? Para o Sim, distribuidor não também. fica a dica para ele também, né? Faz parte da cadeia, né? Acho que Isso, isso. a necessidade é a mesma, né? E a exigência, É, até porque estamos falando realmente de uma venda em cascata, né? Que acaba sim, sim, funcionando, sim. imperando no setor. Giuseppe, vamos assim, a gente precisa obviamente dinamizar o tempo aqui, né? Mas Lógico. só quero, foi uma excelente explanação, uma bela aula aqui. E, gente, a dica está dada. Obviamente vocês vão ter condições de interagir com o Giuseppe, né? Ele vai deixar aqui os contatos novamente na apresentação. Esse webinar vai ser em breve disponibilizado a todos vocês, mas é importante que vocês se atentem para essa necessidade. Não dá para esperar o ano que vem para colocar essa operação em prática, considerando que existe uma lei que está aí e, né, vai ser dura para todos nós. É uma transição, não é fácil, mas fica sempre a dica: o custo é o que vem depois. Então é melhor a gente pensar no investimento agora para evitar essa perda lá na frente, né? Isso, e depois a gente tem hoje esse sistema de locação. A, a farmácia começa a pagar 30 dias depois de instalado o produto. No sistema de locação, você pode alugar de 2 a 6 anos. No final da locação, você decide, fala assim, eu quero ficar com a automação ou eu quero continuar com a locação. Se você quiser ficar com a locação como propriedade, você paga um valor residual de 10%. Olha que bacana. Se você quiser continuar com a locação, você tem um desconto de até 80% do valor que você está pagando agora. Então, quem não. Hoje está tão fácil ter automação que antigamente eu tinha que importar, colocar muito dinheiro na frente. Assim, não, você só vai começar a pagar quando a automação estiver instalada na sua farmácia. Você vê que está funcionando, você vê que o produto dá resultado, que você tem absolutamente segurança, você começa a pagar pela locação, né? Ganhos diretos e indiretos, né, que também vão ser observados. Muito, muito, muito. E você não mexe no capital de giro da tua farmácia, É o mais importante. né? Legal. Gente, Tá quero bom? mais uma vez Obrigado aí por agradecer, todos, viu? agradecer a Foi, todos foi um pela. prazer, foi um prazer aí conhecê-los, estar com vocês. Boa sorte nas suas decisões, né? Vocês vão ver que as decisões de vocês vão determinar o futuro breve da sua empresa, né? Pensar como vocês vão querer estar nos próximos 2, 3, 5 anos, né? A perpetuidade da sua empresa passa por investimentos, por decisões corretas, né? Espero que vocês façam o melhor pelo seu negócio de vocês, porque o setor de varejo farmacêutico tem um papel social muito importante, tenho certeza disso, tá? Muito obrigado, viu? Obrigado a todos. Giuseppe, mais uma vez, obrigado pela audiência e pelo prestígio, né, e pela bela aula aqui. Obrigado a todos, meus. Obrigado, viu? Boa Boa, noite. boa quarta para todos. Tchau.